Mais esta aula de hoje, na tua presença, dessa matéria, cuja proposta é nos levar a estudar mais e melhor a tua santa palavra, meditando nela de dia e de noite. Abençoa, Senhor, a vida da Ana Cássia, da Kelly, da Nifa, do Wellington, da Rosângela e de todos quantos mais fazem parte dessa sala virtual e poderão estar entrando aí. Entregamos em tuas mãos, Senhor, cada família representada. Derrama tua bênção sobre todos e que todos possam juntos crescer na tua graça, no teu conhecimento, meditando na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês estão vendo aí diretamente os slides, a série de slides que contém aquelas 17 estruturas literárias. Nós estamos no segundo passo do método, que é a observação. E nesse segundo passo, eu falei para vocês, já com slides anteriores, que esse segundo passo ele tem 4 elementos. Nós estamos no último, quarto elemento, que é a estruturação literária. Porque todos os textos bíblicos estão construídos sobre uma base estrutural literária. Para conhecer um pouco, pelo menos um pouco, dessa base estrutural literária, nós temos que conhecer as assim chamadas estruturas literárias que interagem na construção de todos estes textos. Ok? Eu falei para vocês que a Bíblia apresenta para nós 17 mais frequentes estruturas literárias. Tem mais do que 17, tá? Mas essas 17 que vocês estão aprendendo são as mais frequentes. Nós já vimos a primeira, que é essa que está aí, que é a comparação, ok? Na aula passada vimos as 3 primeiras estruturas. Vimos a comparação, que é essa primeira. Vimos também o contraste, que é essa aí, segunda, tá? Contraste, vimos na aula passada. Como a Bíblia tem muita comparação, por exemplo, as parábolas, tem também muito contraste, né? Contraste, luz e trevas, bênção e maldição, justos e ímpios e assim por diante. E nós vimos a terceira estrutura, que foi a repetição, né? É a repetição de termos iguais ou similares, frases e ou outros elementos. Eu citei para vocês como exemplo o Salmo de número 136. E citei também outros textos dos quais nós podemos observar muitas dessas repetições, ok? Muitas dessas repetições. Então, a repetição é uma estrutura literária muito constante nas Sagradas Escrituras. Então, até agora vocês viram 3 estruturas literárias: comparação, contraste e repetição. Começando então na aula de hoje, uma nova estrutura, a quarta estrutura que vamos aprender chama-se inclusio. Tá? Esse é o nome dessa estrutura. Ela se chama inclusio. Vamos definir. O que é inclusio? É a repetição, portanto, a inclusio é uma estrutura que faz parte da estrutura anterior que nós vimos, a repetição. Só que é uma repetição bem distinta. É a repetição das mesmas palavras ou frases no começo e no final da unidade ou texto, ou livro ou carta, produzindo o efeito de um parêntese. Quando abre um parêntese, escreve algo dentro desse parêntese, quando termina de escrever, fecha o parêntese. Né? Um texto escrito entre parênteses. Só que não são parênteses, é um texto definido, começando e fechando. Pode ser um versículo, pode ser
um parágrafo, pode ser um capítulo, pode ser um livro. Eu coloquei, por exemplo, um salmo, né? O salmo de número 8. O salmo de número 8 tem essa estrutura aí, o inclusio. Se você pegar na sua Bíblia o salmo de número 8, você vai ver que ele começa assim, o versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Agora olha o versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Portanto, esse inclusio aí está no Salmo de número 8. Abrindo parênteses com essa declaração, com essa palavra de louvor, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra é o teu nome, e fecha o parênteses, fecha o salmo, tá? O salmo fecha com essa mesma palavra aí de louvor a Deus. Que é a mesma palavra que começa, mesma frase que começa o salmo, termina o salmo, ou seja, todos os outros versículos estão entre esses parênteses, estão aí dentro deste parênteses que na estrutura literária, na estruturação literária se chama de inclusio. Ela é uma estrutura, portanto, que também é uma repetição, mas uma repetição nesse sentido, no início e no fim de alguma coisa. Ok? Bem-vindo, Gessé, que está aí, chegou agora. Vou dar outros exemplos para vocês de inclusio, né? Porque comparação, que vocês viram, contraste, repetição, são mais claras, são mais fáceis. Inclusio já é mais raro, tá? Inclusio já é mais raro. E como inclusio pode ser a repetição das mesmas palavras, tá? Ou de expressões similares, tá? Às vezes não são as mesmas palavras, mas expressões similares. Tá? Mesmas palavras, você vê no próprio livro dos Salmos, lá no final do livro dos Salmos, né? Salmos começando com aleluia e terminando com aleluia. Ou seja, é inclusio, tá? Isso é inclusio. Aleluia, aleluia para começar, aleluia para terminar. É inclusio também. Mas tem certos inclusios bem característicos, né? Eu vou dar dois exemplos para vocês de como esse inclusio também pode surgir, ok? Vamos ver primeiro. Se você pegar o Evangelho segundo Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, pega na sua Bíblia, primeiro livro do Novo Testamento. Né? Começa com a genealogia, capítulo 1 de Mateus, né? Começa com a genealogia, aí depois, a partir do versículo 18, vem falando, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Então, nós conhecemos bem essa história aí, envolvendo José, Maria, que estavam noivos, ela se achou grávida por obra do Espírito Santo, José ficou preocupado com isso, ok? E aí, né? E aí, um dia de noite, né, estava escrito aqui no versículo 20, veja aí, Mateus, capítulo 1, versículo 20. Está no capítulo 1, primeiro capítulo de Mateus, né? Então está no início de Mateus. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo o que o anjo do Senhor disse para José em sonho. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo continua falando com José. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Que profeta? O profeta Isaías. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Jesus Cristo, Filho de Deus, tem um dos seus títulos messiânicos é Emanuel. Em português a gente fala Emanuel, né? Em hebraico é Imanu, Immanuel, Immanuel. Esse El no final é a abreviação de Elohim, que é Deus. E Imanu é conosco. Immanuel, literalmente, é conosco Deus. Conosco Deus. Ou seja, em português fica Deus conosco. Jesus Cristo é Emmanuel. Emmanuel. Deus conosco. Esta é uma revelação do anjo a José, que foi descrita pelo apóstolo Mateus para abrir o evangelho, tá? Segundo Mateus, aí no primeiro capítulo, já que Mateus foi escrito para evangelizar judeus. Então Mateus está usando esse testemunho aí que ele conheceu do sonho de José, cumprindo uma palavra que os judeus liam muito nas suas sinagogas, as palavras do livro do profeta Isaías, inclusive Isaías 7,14, que fala do Emanuel, Deus conosco, e que Jesus, o Messias, o Cristo, seria este Emanuel, Deus conosco. Agora, se você for para a última frase do Evangelho de Mateus, Mateus 28, 20, último versículo, última frase do próprio Jesus, dizendo assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Deus conosco, o Emanuel do primeiro capítulo, está dizendo aqui no último capítulo, último versículo, última frase, eu estou convosco. Ou seja, eu sou o Deus convosco. Vocês chamam de Deus conosco, sou eu que estou convosco. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Percebeu? O inclusio abrindo Mateus e fechando Mateus, tá? Abrindo Mateus e fechando Mateus para dizer que Jesus Cristo é aquele que fora prometido através do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, Deus conosco, e ele encerra Mateus dizendo, estou convosco, ou seja, eu sou esse que vocês chamam de Deus conosco, porque eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E o verbo estar, estou convosco, tanto em hebraico, no hebraico do Antigo Testamento, como no grego do Antigo Testamento, o verbo estar é o mesmo verbo ser, como acontece também no inglês, na língua inglesa. No inglês, o verbo to be é o verbo ser e também é o verbo estar. Isso que acontece em inglês, acontece no hebraico do Antigo Testamento e no grego do Novo Testamento. Então, aonde Jesus diz, estou convosco, eu estou convosco, poderia ser também, eu sou, o nome de Deus, eu sou convosco. Tá? Esse é o nome pelo qual Deus se revelou em Êxodo capítulo de número 3. Bem-vinda aí, Maria Elizabeth, que chegou, o Juliano também chegou, e a pastora Elisenete chegou também. Glória a Deus, louvado seja Deus. Estamos aí na nossa quarta estrutura literária, viu? Semana passada vimos 3. Vimos a comparação, o contraste e a repetição. Agora estamos vendo o inclusio. Muito bem, espero que vocês tenham entendido esse inclusio aí de Mateus. E vocês viram que é difícil de enxergar, às vezes, o inclusio. Às vezes ele é óbvio, como no Salmo de número 8, mas às vezes ele não é tão óbvio assim. Outro inclusio importante, semelhante a esse de Mateus. Dá uma olhada aí na Epístola de Paulo aos Romanos.
Epístola de Paulo aos Romanos, primeiro capítulo. Ainda no primeiro capítulo, onde Paulo está ainda fazendo saudação, saudando aí os romanos, né? Ele diz assim no versículo 5, ele usa uma expressão interessante no versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Grave essa frase, obediência por fé. Paulo colocou essa frase, essa expressão muito importante, uma expressão muito importante dentro daquilo que nós podemos chamar de teologia paulina. Ou seja, a teologia do apóstolo Paulo, descrita aí em todas as suas epístolas. E nessa epístola aos Romanos, aí no versículo 5, ele usa essa expressão, obediência por fé. Se você pegar agora o último capítulo de Romanos, tá? Você vai para Romanos, capítulo de número 16, Romanos, capítulo de número 16, e pega o penúltimo versículo, versículo 26. Romanos, primeiro é capítulo 1, versículo 5, Cássia. Capítulo 1, versículo 5. E depois, abrindo parênteses aí no início da epístola. E fechando parênteses no fim da epístola, 16, 26. Romanos 16, 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Tá? No 1:5, para a obediência por fé entre todos os gentios. 16, 26, para a obediência por fé entre todas as nações, que também são nações gentílicas. Mesma coisa de entre todos os gentios. Paulo abre a epístola aos Romanos e fecha a epístola aos Romanos falando sobre a obediência por fé. Já que o tema principal dessa carta aos Romanos é a doutrina bíblica da salvação. E a salvação é pela fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé. A fé que é vivida na obediência. Quando diz o justo viverá pela fé, em Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. Viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus. Portanto, o tema principal de Romanos é obediência por fé, que nós vemos Paulo iniciando a epístola com essa expressão, para a obediência por fé entre os gentios, e Paulo encerrando a epístola com essa mesma expressão, para a obediência por fé entre todas as nações. Isso é inclusio, tá? Inclusio. Agora, tá? Não fiquem procurando inclusio na Bíblia, porque você vai achar de vez em quando você vai achar, tá? Mas ela não é uma estrutura tão óbvia como as 3 primeiras que vocês viram, mas é uma das 17 estruturas que surge aí no contexto da palavra de Deus. Ok? Muito bem. Você pode pegar também como inclusio, às vezes, as próprias epístolas de Paulo e outras epístolas que começam com graça e paz,
paz no início e terminam com graça e paz também no final. Essa graça e paz pode ser encarada como um inclusio, abrindo e fechando essas epístolas? Pode ser enxergado aí como também um inclusio aí nestas epístolas, ok? Mas esta quarta estrutura literária, tá? Ela é menos comum do que muitas outras. Então, se apeguem mais às outras que eu vou passar. E quando vocês virem um incluso, uma coisa dessas acontecerem, vocês já sabem, tá? Que estão aí diante de um inclusio, abrindo e fechando parênteses. Então, eu mostrei para vocês aí no Salmo 8, né? Mostrei para vocês no Mateus e mostrei para vocês também aí no Romanos esse inclusio, ok? Olhem também, deixa eu mostrar para vocês aqui também. Eu vou dar mais um exemplo só de inclusio e a gente muda para a próxima estrutura. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra ou anote dois versículos com inclusio, tá? Abrindo e fechando parênteses. Isaías 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, versículos 8 e 9. Só dois versículos. Eu vou ler os dois versículos, ó. Deus falando através do profeta Isaías. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Note que vossos pensamentos está no início do versículo 8 e vossos pensamentos no final do versículo 9, abrindo o inclusio, e dentro desse inclusio, dentro desse efeito de parênteses, o texto onde Deus declara que os meus pensamentos não são os vossos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então você viu aqui um inclusio, fechando, abrindo e fechando dois versículos. Como eu falei, você pode ver um inclusio em um versículo, em dois versículos, em um parágrafo, em um capítulo, ou em um livro, ou em uma carta. Ok? Muito bem, isso é o que vocês precisam saber sobre essa estrutura aí, o inclusio. Vamos para a quarta. A quarta estrutura literária. Essa aqui é uma estrutura muito importante, tá? Ela é uma estrutura muito importante na escritura, porque essa é a primeira estrutura, essa é a quinta estrutura que eu estou passando para vocês, é a primeira estrutura que pode ser chamada de estrutura argumentativa. Tá? Entre as 17 estruturas, existem algumas estruturas que são chamadas de estruturas argumentativas. Essa aqui é uma delas, se chama causação. Ela é muito frequente, tá? Muito frequente na Bíblia Sagrada, muito frequente nas Escrituras. Então, essa aqui é importantíssima, essa estrutura chamada de causação. O que é causação? É o movimento de causa para efeito, onde o texto apresenta uma causa e logo após a causa, o efeito. Outro nome é causalidade, tá? Causalidade, causação ou causalidade. Movimento de causa para efeito, ou pode ser também causa para consequência, tá? Causa para consequência. Um efeito é uma consequência, tá?
uma consequência de algo que foi a causa. Uma causa produzindo um efeito, uma causa produzindo uma consequência. Você vai ter muita causação dentro da Bíblia. Agora, se você estiver escrevendo aí, é bom que esteja, né? Escreva o seguinte, tá? Escreva o seguinte: existem dois tipos de causação. Causação implícita e causação explícita. Isso aí não está no slide, por isso que é bom você escrever, tá? Então, existe causação implícita e causação explícita. Causação implícita é quando ela surge sem nenhum termo-chave. Você está vendo aí no slide termos chaves. A causação, ela tem termos chaves. Você viu que a comparação tem termos chaves, o contraste tem termos chaves, a repetição não tem, o inclusio não tem, mas a causação é outra estrutura que também tem termos chaves. Quais são esses termos chaves da causação? Portanto, por isso, por essa razão, por esse motivo, por conseguinte, logo, consequentemente, de modo, assim, pois, ora, e outros mais, tá? Em vez de por essa razão, ao invés de por essa razão, pode fazer por esta causa, por este motivo, ou por causa disso, e assim por diante, tá? Você só tem que tomar cuidado aqui com o pois, tá? O assim também, porque o assim também faz parte da comparação, tá? O assim também é um termo-chave da comparação. Então, quando você vê assim, você tem que olhar se esse texto aí tem uma comparação ou se é uma causação. Agora, cuidado com o pois, porque nem sempre o pois vai ser uma causação. O pois, ele só poderá ser uma causação se ele puder ser substituído por um portanto. Porque às vezes o pois não pode ser substituído por um portanto numa frase, tá? Às vezes ele pode ser substituído por um porquê junto. Quando você vê porquê junto, não é causação, é outra estrutura que vem depois, tá? E o pois, às vezes, ele pode, dependendo da frase onde ele está, você tem que ler a frase com cuidado, onde o pois aparece. Quando o pois, naquela frase, pode ser substituído por um portanto, é causação. Mas quando ele puder ser substituído por um porquê junto, porquê, não é causação, é outra estrutura, tá? Então, o pois pode ser um termo da causação ou de outra estrutura que vocês vão aprender logo depois da causação. Por enquanto, vamos ficar na causação. Eu coloquei para vocês, de causação, o exemplo de uma epístola. A epístola de Paulo aos Efésios, que tem 6 capítulos, né? Efésios tem 6 capítulos e é a epístola que vocês estão trabalhando aí para fazer, né? O trabalho final do semestre. Ela tem 6 capítulos e está dividida bem no meio. Os primeiros 3 capítulos é a teologia da salvação, é a causa. E os 3 últimos capítulos, do 4 a 6, a vida prática dos salvos, o efeito. Ou seja, por causa da salvação, como os salvos devem viver. A efeito da salvação, como os salvos devem viver. Como os salvos devem viver. Se você pegar a carta aos Efésios aí na sua Bíblia agora, e chegar no capítulo 4, versículo 1, tem um pois.
Tem um pois. Olha um pois aqui, na minha tradução aqui de Efésios 4, tem um pois. Depois que Paulo disse tudo o que ele tinha que dizer no capítulo, nos 3 primeiros capítulos, capítulos de 1 a 3, ele começa o 4º capítulo dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Olha como esse pois aqui, ele pode ser substituído por um portanto. Rogo-vos, portanto, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Como é que anda de modo digno da vocação a que fomos chamados? Fomos chamados para ser salvos, para ser santos. Como é que anda de modo digno? Do jeito como Paulo vai explicar no capítulo 5, 6 e 7. Então, Efésios, a principal estrutura literária na carta que domina toda a carta aos Efésios é a causação, movimento de causa para efeito. Os 3 primeiros capítulos, a causa, e os 3 últimos capítulos, o efeito. Movimento de causa para efeito. Essa é uma grande estrutura, tá? Essa é uma estrutura, a causação é uma estrutura muito frequente, tá? Muito frequente em toda a Bíblia Sagrada, e você pode achá-la através desses termos chaves. Aí, tá bom? Agora, ela pode surgir sem nenhum termo chave desses aí, ou com outros termos chaves que eu não citei aí. Por exemplo, tem um termo-chave muito interessante, que é simplesmente, você pode anotar aí junto com esses termos chaves, simplesmente na gramática portuguesa se chama conjunção aditiva e. Conjunção aditiva e. O e, que equivale em inglês ao and, A-N-D, em inglês, para quem sabe inglês, fazer uma conexão aí, uma conexão. O and, em inglês, A-N-D, por exemplo, se eu for dizer assim, eu e você, eu digo me and you, me and you, me and you, eu e você. Esse i aí, que em inglês é and, em português é só a letra e. Mas nem sempre que você vê a letra E sozinha é uma conjunção aditiva, tá? Só quando ela for uma conjunção aditiva. Então ela vem assim, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Pega comigo, você vai ver 2 causações aqui, ó. 2 causações, 2 vezes causação. Pega comigo na sua Bíblia aí, e também anota, né? Faz parte das suas anotações, que você está fazendo a sua apostila aí no seu caderno, Mateus capítulo 6, versículos 32. Aliás, vou mostrar para vocês aqui três causações. Três causações. Começando, pode até ter mais no texto aqui. Deixa eu pegar aqui melhor para vocês. Peguem comigo aqui. No versículo 29, 28, aliás, versículo 28. Versículo 28, Mateus 6, do 28, e nós vamos até o 34. Mateus 6, do 28 até o 34, terminando o capítulo 6. Para vocês verem só as estruturas até que vocês já aprenderam, tá? E tem outras aí que vocês não aprenderam ainda, mas vão aprender. 28, Jesus está perguntando assim, ó. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Isso é uma comparação. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo é um termo do contraste. Contraste. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Qualquer o quê? Dos lírios do campo.
Aí vem no versículo 30, pelo menos na minha Bíblia, não sei como é que está a sua tradução, tá? Ora, tá vendo o ora aí? O ora aí? O ora faz parte da causação. Ora, ou seja, por essa causa eu digo para vocês que se Deus veste assim a erva do campo, usando a erva do campo aqui como comparação, tem comparação aqui, que hoje existe contraste e amanhã é lançada no forno, contraste e comparação juntos. Quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, aí olha o 31. Portanto, olha o portanto aí, indicando causação do 30 para o 31. Do 30 para o 31 tem uma causação. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque, esse porquê aqui é outra estrutura, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois, esse pois aqui também pode ser substituído por um porquê, então ele não é causação. Esse pois aí não é causação. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Agora no 33 vem um pois, que pode ser substituído por um portanto, então ele é causação. Buscai, pois, ou então, buscai, portanto, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E, olha esse I aí, e o resultado disso, a consequência disso será que todas as coisas vos serão acrescentadas. Atenção no versículo 33. A parte A do versículo é causa. E a parte B é efeito. A parte A do versículo, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Causa, efeito. E, a efeito disso, como consequência de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. É o efeito. E o termo-chave aí é só um I aqui, esse e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tá? É o efeito. Não, o que é mais forte? A causa ou o efeito? Mais forte é a causa, porque sem a causa não haveria o efeito. O efeito só existe porque existiu a causa. Sem a causa não há efeito. Tem gente que fica buscando o efeito, ao invés de buscar a causa. A causa aqui é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O efeito. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que, ao invés de buscar a causa, fica buscando o efeito. Fica buscando as coisas. Buscando as coisas. Estou buscando as coisas. No dia que eu tiver bastante coisa, eu busco Deus. Não. Você tem que buscar a Deus em primeiro lugar, que essas coisas serão acrescentadas. Okay? E aí Jesus termina o capítulo 6 de Mateus com o versículo 34, que também tem uma causação do 33 para o 34. Portanto, olha o portanto aí, no 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois, esse pois aí não é causação, porque ele pode ser substituído por um porquê. Porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viram nesse texto quantas causações apareceram aí? Eu chamei vocês para esse texto só por causa do versículo 33, porque tem um i aí. E todas as coisas serão acrescentadas. Isso é causação, ok? Agora vejam aí, aproveitando que vocês estão em Mateus capítulo 7, agora eu vou apresentar para vocês aí, tá? No versículo 7 e no versículo 8, uma
repetição, lembra da estrutura repetição? E na aula passada eu falei para vocês que a repetição pode ser repetição de palavras ou pode ser repetição de estrutura. Os versículos 7 e 8 apresentam uma repetição de causação. Repetição de causação. Começa pelo versículo 7 e tem i 3 vezes. Ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. 3 causações em um versículo. Portanto, aqui nós temos uma repetição de causação. Olha só. Pedir é a causa. Dar-se-vos-á o efeito. Buscai é a causa. Achareis o efeito. Batei é a causa. Abrir-se-vos-á é o efeito. E entre a causa e o efeito aqui tem uma conjunção aditiva, o i. Pedi e, por essa causa, dar-se-vos-á. Buscai e, dessa maneira, achareis. Batei e, assim, abrir-se-vos-á. Tá? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Aí vem o 8. Pois, esse pois aqui não é causação, porque ele pode ser substituído por um porquê. Porque todo o que pede... Agora, veja só. Agora aqui vai ter, no versículo 8, vai ter... Mateus... Maria Elizabeth não achou o Mateus ainda? O Mateus 6, querido. Mateus capítulo... Agora eu estou no 7, tá? Falei do 6, agora eu estou no 7. Mateus capítulo 7. Vimos, agora estamos no versículo 8. No versículo 8 vai ter as mesmas 3 causações do versículo 7, só que elas vão ser implícitas, porque elas não têm o i. Não tem nenhum outro termo-chave, ó. Pois todo que pede, recebe. Do pede para o recebe não tem nada. É uma causação implícita, sem termo-chave. Pede é a causa, recebe o efeito. O que busca, encontra. Busca a causa, encontra o efeito. Não tem nada entre busca e encontra. Não tem nenhum termo. É causação implícita. E esse i aí não é nada, não é de causação, não. Nem todo i é de causação. E a quem bate, vírgula, abrir-se-lhe-á. Bate a causa, abrir-se-lhe-á, efeito. Só com uma vírgula aí, sem nenhum termo. Então aqui nós temos no versículo 7 e versículo 8, nós temos uma repetição de causação. Tá? 3 causações explícitas no versículo 7 e 3 causações implícitas no versículo 8. Explícita por causa do i. Quando tem um termo-chave, é explícita. Quando não tem nenhum termo-chave, é implícita. Ok? Mas isso é uma causação. Tem muitas na Bíblia, tá? Muitas causações em todo o contexto da Bíblia Sagrada, você vai encontrar muitas causações. Eu vou usar uma causação agora, que também usa o i, tá? Que também usa o i, e que é muito mal interpretada aí por muita gente nas igrejas, tá? Pega aí na sua Bíblia o Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. Notou aí? Salmo 37, versículo 4, também é uma causação. Olha. Agrada-te do Senhor e
Esse "e" aí é termo-chave da causação. E ele satisfará os desejos do teu coração. Tá? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Olha só. Agrada-te do Senhor é a parte A do versículo, é a causa. E ele satisfará os desejos do teu coração, é a parte B do versículo, é o efeito. Tá? Causa e efeito. Então aqui você tem uma causação, movimento de causa para efeito. Então, ó, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Tá? Ah, tá ok, Maria, beleza. Então, veja só. Hoje em dia, esse versículo 4 aqui do Salmo 37 é tão mal interpretado que ninguém se lembra da causa do agrada-te do Senhor. O que mais atrai as pessoas é que o Senhor satisfará os desejos do teu coração. E tem gente que anda por aí pensando que Deus vai satisfazer todos os desejos do coração dela, de qualquer maneira. Não existe efeito sem causa. Se não tiver a causa, não terá o efeito. O Senhor só satisfará os desejos do teu coração se tu agrada-te do Senhor. Se tu agrada-te do Senhor, essa que é a causa. O que significa isso, né? E ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui próximo da minha casa tem uma igreja aí, uma igreja de heresias que faz campanhas, né? E de quando em vez ela faz uma campanha e coloca uma faixa aqui nas ruas, né? Dizendo assim: venha participar da campanha e Deus satisfará os desejos do teu coração. Usa só a parte B do versículo, nem cita a parte A, agrada-te do Senhor. Venha fazer a campanha e de 7 quartas-feiras e Deus satisfará os desejos do teu coração. Esse versículo aí, a parte B desse versículo tem sido usada para dizer para as pessoas que Deus quer fazer os desejos do coração delas. Jeremias 17, 9, está escrito que o coração é enganoso. Enganoso é o coração, é por heresia. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. O coração do homem é corrupto. Deus não anda por aí satisfazendo desejos de corações corruptos de ninguém. Porque se Deus realizasse, satisfizesse desejos de corações corruptos, Deus também seria corrupto. Deus não é corrupto, Deus é santo. Portanto, Deus não satisfaz desejos de corações corruptos. Por isso, nesse versículo 4 aqui, do Salmo 37, tem que prestar atenção na causa, porque ele satisfará os desejos do coração de quem? Daquele que agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, tá? Agrada-te, exatamente, esse é o efeito dos pregadores hereges. Agrada-te do Senhor. O que significa agrada-te do Senhor? É alguém que o que o agrada é o Senhor. O prazer dele está no Senhor. O prazer dele está na palavra do Senhor. Ele quer obedecer ao Senhor porque ele se agrada do Senhor. Ele ama o Senhor, como diz o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Quem ama a Deus de todo o coração prova esse amor pela obediência. Tudo o que o coração de quem ama a Deus quer é obedecer a Deus. E a todo coração que quer obedecer a Deus, o Senhor satisfará os desejos e vai ensinar essa pessoa
a obedecer a Deus, a ser obediente a Deus. É assim que nós interpretamos esse versículo 4 do Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Veja, por exemplo, agora, continua no Salmo 37 e veja o versículo 5. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e, outra causação, o mais ele fará. O mais, seja o que for, o mais ele fará. Causa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, agora é a consequência, o efeito. O mais ele fará, tá? Ele fará. O que ele fará? Veja o versículo 5. Fará sobressair a tua justiça como a luz, comparação. E o teu direito, esse aí não é causação mais, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Tem duas comparações no versículo 6, tá? Tem duas comparações no versículo 6. Ok? Muito bem. Deu para entender a causação? Eu quero que vocês prestem muita atenção na causação, porque ela é uma estrutura argumentativa e por isso ela será muito repetida, tá? Muito repetida em todo o contexto da Bíblia Sagrada. Movimento de causa para efeito. E você vai achar aí, quando você vê esses termos aí, você está vendo uma causação, tá? Ó, portanto, por isso, por essa razão, por essa causa, por esse motivo, por conseguinte, logo, consequentemente, de modo assim, pois, quando o pois pode ser substituído por um portanto. Porque quando ele não pode ser substituído por um portanto, ele pode ser substituído por um porquê. Aí não é causação. Ora, e o i, né? O i que eu mostrei para vocês aqui várias vezes, tá? Tá? I que eu mostrei para vocês aqui várias vezes. Muito bem. Isso aí foi a causação. Depois nós vamos ter vários exemplos com outros textos envolvendo também outras estruturas. Mas eu tenho que ir para frente porque são 17 estruturas. Essa foi a quinta estrutura, né? A próxima estrutura que vocês vão ver, ela é o oposto da causação. A causação é quando primeiro o escritor escreve a causa e depois ele escreve o efeito. A próxima estrutura é o contrário. Então, a próxima estrutura se chama substanciação, tá? É o contrário da causação. É o movimento de efeito para causa. Quando no texto, primeiro se escreve o efeito e depois se escreve a causa. A substanciação, tá? Vou explicar já por que esse nome, ela também tem termos chaves. Então, a comparação tem termos chaves, o contraste tem termos chaves, a repetição inclusio não tem, a causação tem termos chaves e a substanciação tem termos chaves aqui. O primeiro deles é o porquê. Por quê? E é por isso que, às vezes, o pois, que eu falei para vocês, o pois pode ser substituído por um porquê. Quando o pois pode ser substituído por um porquê, então você está diante de uma substanciação e não de uma causação, ok? Quando o pois pode ser substituído por um portanto, você está diante de uma causação. Mas quando ele só pode ser substituído por um porquê, você está diante de uma substanciação, tá? Porque, pelo que,
Para que, cuidado com esse para que aí, que tá, ele está aqui no slide, tá? Mas ele vai entrar melhor numa outra estrutura. Raramente ele é uma substanciação, mas ele está aí, tá? Porque raramente acontece. E o por quanto, a causação tem portanto, e a substanciação tem por quanto. Ok? Antes de ler esse exemplo para você aqui, que está no Atos 4:12, tá? Atos 4:12, vou explicar por que tem esse nome substanciação. A substanciação é o movimento do efeito para a causa. Esse efeito que aparece primeiro pode ser uma declaração, tá? É uma declaração, uma palavra declarando alguma coisa, tá? Uma declaração seguida por uma argumentação. A causa vai ser uma argumentação que dá base ou substância para essa declaração. Por isso, substanciação. Dá base ou substância, uma argumentação. Então, é como, se você quiser escrever aí, ó, é o movimento de uma declaração para uma argumentação. É o movimento de uma declaração para uma argumentação que dá base ou substância ou sentido ou significado, todas essas palavras aí, tá? Para a declaração. É um movimento de efeito para causa, onde esse efeito é uma declaração e essa causa é uma argumentação que dá base ou substância, tá? Ou essas outras coisas que eu disse aí, significado, sentido para a declaração. Exemplo, Atos 4:12. Foi o apóstolo Pedro que disse isso, lá em Atos 4:12, onde nós lemos assim. Primeiro vem uma declaração, esse aqui é o efeito, é a declaração. Ó. Pedro declarou o seguinte, enfaticamente ele declarou, e não há salvação em nenhum outro. Para aí no outro. Esse é o efeito. Essa é a parte A do versículo. É uma declaração. É uma declaração. E não há salvação em nenhum outro. Vamos supor que parasse aqui, Pedro parasse aqui, e alguém perguntasse para ele, por que você está dizendo isso? Por que não há salvação em nenhum outro? Aí ele diz, porque, olha aí, porquê da substanciação. Sempre que você vê um porquê junto, assim, porque sempre será uma substanciação. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É por esta causa. Tá? A causa vem depois, o efeito vem na declaração e a causa vem depois. Tá? Essa estrutura aqui, substanciação, né? Só para servir de ilustração para vocês aí, só para servir de ilustração, a substanciação é a estrutura do professor Girafales. Lembra do professor Girafales, quando ele fazia assim, ó, por que causa, motivo, razão ou circunstância? Alguém assistiu Chaves por aí? Assistia? E o professor Girafales perguntava, por que causa, motivo, razão ou circunstância? A substanciação é a estrutura do professor Girafales. O Juliano riu, o Juliano lembra muito bem disso, né, Juliano? Então Pedro disse assim, ó, e não há salvação em nenhum outro. Vamos supor que o professor Girafales estivesse lá e perguntasse para Pedro assim, mas Pedro, por que causa, motivo, razão ou circunstância não há salvação em nenhum outro? Aí Pedro fala, por essa causa aqui, ó, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, ok? Isso é uma substanciação. Assim como a causação, a substanciação, anote aí,
também é uma estrutura argumentativa. Por isso que tem uma argumentação. É uma estrutura argumentativa. E por ser uma estrutura argumentativa, ela também é muito constante na Bíblia toda, tá? Muito presente na Bíblia toda. Então, guarda bem essas duas aí, tá? Causação e substanciação, que são muito frequentes na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês agora, vou pedir para você abrir na sua Bíblia, tá? Repete, por favor. Que a substanciação, assim como a causação, também é uma estrutura argumentativa. E como estrutura argumentativa, é muito constante na Bíblia toda, tá? Então a Bíblia é cheia de causações e cheia de substanciações. Por exemplo, se você abrir agora o Salmo 136, e você lembra que eu usei o Salmo 136 para falar de repetição, tá? Repetição. Agora, o Salmo 136, você vai ver que o Salmo 136 inteiro, os 26 versículos, ele tem 26 versículos, e os 26 versículos, eles constituem uma repetição de substanciação. Repetição de substanciação. Em todos os versículos tem, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tem uma declaração e uma argumentação dando substância, dando base para essa declaração. Primeira declaração é uma ordem, ó. Rendei graças ao Senhor, e já tem um porquê aqui, ó. Porque ele é bom. Então, ó, alguém podia dizer assim, versículo 1, veja comigo o versículo 1, tá? Salmo 136, versículo 1. Alguém diria assim, ó, rendei graças ao Senhor. Aí o professor Girafales perguntava, por que causa, motivo, razão ou circunstância eu vou render graças ao Senhor? A resposta é, porque ele é bom. Primeiro, porque ele é bom. Segundo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim por diante, os 26 versículos. Portanto, qual a principal estrutura do Salmo 136? É uma repetição de substanciação. Tá? Isso é a estrutura do Salmo 136, uma repetição de substanciação. Ok? Um exemplo bom aí de substanciação foi esse daí. Agora, volta para aquele texto que eu passei para vocês, que eu li com vocês agora mesmo, tá? Em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Rendei graças. Gessé, toda repetição, ela não tem termo-chave, né? Então, não tem como ela ser explícita ou implícita. Porque esse negócio de implícita ou explícita é quando tem termos-chaves. Quando tem o termo-chave, é explícita. E quando não tem o termo-chave, é implícita, né? Isso nunca ocorre com a repetição, entendeu? Entendi, beleza. Porque a repetição não tem termo-chave, é simplesmente uma repetição. E, de fato, né, o Salmo 136 é campeão aí de repetição. Ok? Beleza. Agora, volta para aquele texto que eu falei com vocês agora mesmo, do Mateus 7, 7 e 8. Mateus 7,
Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Olha lá. O 7, uma repetição de causação explícita, porque tem o i. 3 causações com o i. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Agora passa para o 8. Pois todo que pede, recebe. Pois, esse pois aí, no versículo 8, ele pode muito bem ser substituído por um porquê. Porque todo que pede, recebe. Então, do 7 para o 8, nós temos uma substanciação, ok? Aonde? O 8 dá a causa. A causa do porquê pedir e dar-se-vos-á, do porquê buscar e acharei, do porquê bater e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque causa, motivo, razão ou circunstância. Porque todo que pede, recebe, por essa causa. Porque o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. É por essa causa que vem o efeito declarado no versículo 7, anteriormente. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, do 7 para o 8, o que nós temos aqui? Lembra que eu falei para vocês que as estruturas se relacionam dentro do texto? As estruturas se relacionam dentro do texto, isso se chama relacionamento estrutural, tá? Então, aqui você tem no versículo 7, né, uma repetição de causação explícita, porque tem o i. No versículo 8, uma repetição de causação implícita, porque não tem o i, nenhum outro termo. E o pois, que pode ser substituído pelo porquê, ligando o versículo 7 ao versículo 8, por uma substanciação. Ok? Então você tem aí substanciação. Agora, aproveita que você está aí no capítulo 7, tá? Capítulo 7 de Mateus, e veja o versículo 12. Veja o versículo 12, ó. Jesus disse assim: tudo quanto, pois, esse pois aqui pode ser substituído por um portanto, então o 12 está sendo um efeito do que ele falou antes, aí no 11 e nos anteriores. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, contraste, assim fazei vós a eles. Isso aqui está um contraste, tá? O que você quer que os homens façam com você, faça você a eles. Por quê? Alguém pergunta, por que eu tenho que fazer com os outros o que eu quero que eles façam, o que eu queria que eles fizessem comigo? Porque esta é a lei e os profetas. Porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, essa é a moral da lei e dos profetas. Essa é a moral da palavra de Deus que os filhos de Deus devem viver, devem praticar. Tá? Tudo que você quer que os outros façam com você, faça com eles. Porque esta é a lei e os profetas. Aqui então tem o versículo 12 tem uma substanciação aí bem declarada aí neste porquê. Agora, se você entrar no versículo 13, né, você vai ver no versículo 13, uma substanciação implícita, porque não tem nenhum termo-chave. Jesus diz assim, a declaração dele é uma ordem. Entrai pela porta estreita. Bom, porta é uma comparação, então tem comparação aqui, tá? Entrai pela porta estreita. Alguém poderia perguntar para ele, por quê? Aí ele vai responder, sem ter porquê nem nada. Aí está escrito, larga é a porta, e poderia ter um porquê, tá vendo? Mas não tem, é implícito. É uma substanciação implícita. Ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e, como consequência disso, causação, são muitos os que entram por ela, pela porta larga. Porque, agora do 13 para o 14, tem um porquê. Substanciação explícita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida,
E, por essa causa, por ser estreito e apertado, são poucos os que acertam com ela. E dentro desses dois versículos também tem um contraste entre muitos e poucos. Dentro desses dois versículos tem comparação, porta, caminho, contraste, estreita, larga, apertado, estreita, larga, né, espaçoso, apertado, muitos, poucos, e tem duas substanciações. Uma substanciação implícita, e uma, no versículo 13, e uma substanciação explícita do 13 para o 14, e duas causações explícitas com o i no final do 13, e são muitos que entram por ela, e no final do versículo 14, e são poucos os que acertam com ela. Ok? Muito bem, então isso aí é substanciação. Vocês perceberam que toda a minha aula de hoje para vocês foi nessas duas estruturas, causação e substanciação. Tem outras estruturas que eu vou mais rápido, porque elas são mais fáceis, menos frequentes. Essas duas estruturas, elas são argumentativas. E elas são muito presentes, né, muito fortes em toda a Bíblia, em toda a Sagrada Escritura, tá? Causa para efeito, ok? De causa para efeito. Ok? Muito bem. Outros exemplos de substanciação e causação. Você vai encontrar muito disso aí nos discursos de Jesus, nas pregações de Jesus, nos discursos dos apóstolos também, ok? Pega aí no Mateus 6 de novo, Mateus 6, do Mateus 7, volta para o Mateus 6. Mateus 6, versículo 5. Mateus 6, versículo 5. Jesus disse assim, ó: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Por quê? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Viu a substanciação? E nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Por essa causa, agora tem uma causação implícita. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Não tem nenhuma recompensa no céu a receber, porque já recebeu dos homens na terra. Tá? Agora vem um contraste. Olha o versículo 6, contraste. Tu, porém, ao contrário deles, ao contraste aqui, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E, causação, por essa causa, teu pai que vem em secreto te recompensará. Tá? Te recompensará. Agora, 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque, substanciação, vai argumentar por que não useis de vãs repetição como os gentios. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Do 7 para o 8 tem uma causação implícita. Portanto, caberia aqui, mas não tá, não vos assemelheis. Ah, tem um pois aqui, então tá explícita. Pois, não vos assemelheis, portanto, ou pois, causação, a eles. Substanciação. Por quê? Por que não vos assemelhar a eles? Porque Deus, o vosso Pai, sábio de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Viu como nesse texto que eu li para vocês tem causação e substanciação com outras estruturas aqui, contraste, se relacionando, relacionamento estrutural. Você vê várias estruturas em vários textos.
Só que de agora em diante você vai estar conhecendo estas estruturas, ok? Conhecendo essas estruturas. E aí Jesus começa no versículo 9, veja aí Mateus, aproveitando o tempinho que nós temos, Mateus 9, ensinar a orar, né? A oração famosa aí do Pai Nosso, né? Aí começa o versículo 9, portanto, já que ele está falando de oração, ele estava dando instruções sobre oração do versículo 5 até o versículo 8. Então, liga todo esse texto com o versículo 9, a oração do Pai Nosso, né? Com esse portanto que começa no versículo 9. Portanto, vós orareis assim. 2 pontos. E aí vem a oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Olha um elemento de comparação aqui, ó. Assim na terra como no céu. Nós queremos que o Senhor faça na terra, assim como o Senhor faz também no céu. Tá? Assim na terra como no céu. O pão nosso aqui, uma comparação para todo o alimento que a gente precisa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas. Comparação. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas, contraste, ao invés disso, livra-nos do mal. Agora, pois glória para sempre, amém, não foi dito por Jesus, foi acrescentado por pessoas depois, tá? Apesar de ser um acréscimo feliz. Na Bíblia tem acréscimos infelizes e tem acréscimos felizes. Esse aqui é um acréscimo feliz, tá? Porque verdadeiramente todo o reino é de Deus, todo o poder é de Deus e toda a glória é de Deus para sempre. Mas isso aqui não faz parte do texto original aqui de Mateus. Quando acaba o versículo 13, tá? Aí vem um porquê no versículo 14. Porque vai voltar a falar do perdão, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, efeito, causa para efeito. Também, o também aqui está usando como causa, tá bem? Também vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora vem um contraste, do 14 para o 15 tem um contraste. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco efeito, vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ok? Muito bem. Aí vai para o 16, olha o 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Substanciação, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Efeito disso, então, causação. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Contraste do 16 para o 17. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai que vem em secreto. Causação, vem o efeito disso. E teu pai, resultado. Resultado, consequência e efeito. E teu pai que vê em secreto, te recompensará. Ok? Te recompensará. Maravilha, eu posso dar para vocês vários exemplos. É só você ir lendo os textos bíblicos que você vai enxergando. Nesses textos que eu li, tem outras estruturas que eu ainda não ensinei, por isso eu não citei elas para você enquanto eu lia o texto, tá? Mas à medida que vocês forem aprendendo as estruturas, vocês vão enxergando, tá? Vocês vão enxergando essas estruturas, vocês vão enxergando essas estruturas aí no texto bíblico, ok? Muito bem, louvado seja Deus. Vamos encerrar a nossa aula de hoje, então. Opa, apareceu, a minha câmera resolveu funcionar, maravilha, tá aí. Vou até tirar o slide, apareceu minha cara todinha para você. Estão me vendo agora aí. Vamos encerrar
a nossa aula de hoje. Aleluia. Vamos encerrar nossa aula de hoje orando ao Senhor. Lembrando que, você já viu até agora, comparação, contraste, repetição, e hoje você viu inclusio, causação e substanciação. 6. Faltam 11, tá? São 17 estruturas. Vocês viram 6, faltam 11. Continuaremos na próxima aula. Senhor, obrigado pela vida de cada um desses meus irmãos e irmãs preciosos ao Senhor. Eu entrego eles agora em tuas mãos. Abençoa, Senhor, a Ana Cássia, a Cássia Valéria, o Gessé, o Juliano, a Kelly, a Maria Elizabeth, a Nifa com o Wellington, a pastora Elisenete e a Rosângela. Obrigado pela vida de cada um, Senhor, que esteve comigo durante essa aula e que eles possam cada dia mais aprender melhor a observar a tua palavra, observar tudo aquilo que o Senhor fala conosco com detalhes dentro da tua santa palavra. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos, mantendo-os saudáveis em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja Deus, tá? Encerrando a gravação agora. Ficaram gravados aí 81 minutos de gravação. Se vocês tiverem acesso, vai ser muito bom. Deus abençoe e até a próxima aula para a glória de Deus.